Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero deixar uma mensagem para que vocês guardem no coração. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 11, a palavra do Senhor diz assim: guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Essa foi a mensagem direcionada para a igreja de Filadélfia, uma igreja que possuía muitas coisas preciosas, mas que precisavam guardar diligentemente aquilo que ela já possuía, para que lá na frente, futuramente, ela pudesse receber um prêmio maior, ela pudesse receber a coroa da vida, a coroa de glória, a coroa da salvação. Só que essa é uma mensagem atemporal, essa é uma mensagem que diz respeito a nós, que estamos aqui também nos esforçando para receber do Senhor a coroa da vida. Essa é uma mensagem que serve para todos aqueles que já entregaram a sua vida ao Senhor. Nós precisamos compreender que existem coisas que precisam ser guardadas no Senhor. Esse guardar é cuidar, porque são coisas que se nós não guardarmos, nós não cuidarmos, não zelarmos, corre o risco da gente perder, e não somente perder aquilo que a gente já possui, mas perder, na verdade, aquilo que é eterno, porque a nossa promessa maior não se resume somente aqui a esta terra. Nós precisamos compreender que o nosso tesouro não é o daqui da terra, o nosso tesouro é aquele que o Senhor foi preparar, e esta coroa o Senhor tem reservado para cada um que perseverar até o fim. Só que eu quero citar aqui também algumas coisas que nós precisamos guardar. Nós precisamos guardar, assim, a palavra do Senhor nos ensina também, o nosso coração, porque o coração do homem é enganoso. O coração das pessoas engana. Por quê? São coisas que muitas vezes acontecem, coisas que muitas vezes vêm para tentar tirar o homem do centro da vontade de Deus. E uma dessas coisas são os sentimentos, são as emoções, coisas que acontecem no dia a dia, coisas que muitas vezes acontecem para tentar, na verdade, fazer com que o homem tome uma direção ou se posicione de acordo a algo que ele esteja, na verdade, pensando em fazer baseado em suas emoções. Só que a Bíblia nos adverte que nós não podemos tomar decisões baseadas nas nossas emoções, porque a emoção do homem ou as emoções do homem engana. Tem pessoas que tomam decisões permanentes, em situações que muitas vezes ela não está equilibrada emocionalmente. Ela não está, na verdade, tomando a decisão de acordo com aquilo que ela sabe que é certo, daquilo que foi direcionado para ela. Muitas vezes ela vai tomar a decisão chateada, vai tomar uma decisão muitas vezes entristecido, vai tomar muitas vezes uma decisão com o coração, na verdade, desequilibrado, e aí ela vai tomar decisões para muitas vezes algo na sua vida que é permanente, mas baseado em algo que muda, que varia, porque as emoções do homem ela varia. É inconstante o coração do homem. Ao mesmo tempo que o homem diz que ama, ele está odiando. Ao mesmo tempo que o homem diz que quer, ele diz assim, não sei se eu quero. Então veja que isso acontece todos os dias. Isso é algo que faz parte da natureza humana. Mas nós não podemos ser, na verdade, ou tomar decisões ou fazer algo baseado naquilo que nós estamos sentindo, mas baseado naquilo que nós sabemos que é correto fazer. Então, guarda o teu coração, porque é enganoso o coração. Às vezes o teu coração diz assim, é isso, e na verdade não é nada daquilo que o teu coração está falando. Então nós precisamos compreender que nós não podemos ser guiados pelaquilo que nós sentimos, pelaquilo que nós, na verdade, sabemos que é enganoso. A Bíblia também fala que nós devemos guardar a nossa língua, porque dela também, procede a bênção e a maldição. Mas não pode uma mesma fonte jorrar duas águas. Mas tem acontecido pessoas
estão muitas vezes se deixando levar pelas más conversações, estão muitas vezes se precipitando no falar, estão muitas vezes abençoando e amaldiçoando ao mesmo tempo. Então nós precisamos guardar, né? Nós precisamos guardar os nossos lábios para que a gente não venha pecar contra o Senhor. Nós precisamos guardar os nossos lábios para que a gente não venha amaldiçoar as pessoas. Nós precisamos guardar os nossos lábios porque é fonte de vida e de morte. É o que diz a palavra do Senhor. Que poucas sejam as nossas palavras. Porque muitas vezes as nossas palavras, quando elas são demasiadas, e são palavras sem pensar, palavras insensatas, acaba trazendo consequências para aqueles que estão falando, para aqueles que estão, na verdade, lançando, muitas vezes, coisas que muitas vezes até contra você mesmo. Tem pessoas que elas acabam até se amaldiçoando pela multidão de suas palavras. Tem pessoas que elas não param para entender que muitas vezes, por não administrar ou não guardar o coração, o sentimento que ela está sentindo no momento faz com que ela se precipite em pronunciar palavras que desagradam o Senhor. Muitas vezes é palavra que desagrada a Deus, muitas vezes é palavras que se amaldiçoa, muitas vezes é palavra que amaldiçoa pessoas. Então nós precisamos cuidar, porque uma coisa leva a outra. Veja como a emoção, né, ela faz com que muitas vezes quando elas não são bem administradas, porque nós sentimos, é natural a gente sentir, mas a gente não se pode deixar dominar por aquilo que nós sentimos. Nós precisamos colocar as nossas emoções em Deus, e uma coisa puxa a outra, né? Quando a pessoa ela não está bem, quando a pessoa ela está sentindo algo que não agrada ao Senhor, ela tende a falar coisas também que desagradam. Então uma coisa chama a outra, como diz a palavra também, um abismo chama outro abismo. Então nós precisamos estar guardando a nossa língua, que poucas sejam as nossas palavras, até porque o adversário da nossa alma, né, o inimigo oculto, mais visível, invisível muitas vezes, mais real, ele se apropria daquilo que a gente fala. O mundo espiritual, ele resiste a tudo que a gente fala, seja de bom ou de ruim. Então, o adversário, ele é oportunista. Ele se apropria daquilo que nós falamos para tentar nos acusar, para tentar também nos apontar diante do Senhor, né? E outra coisa que nós devemos também guardar urgentemente, né? Guardar a nossa fé. Porque o apóstolo Paulo diz lá em Timóteo, 2 Timóteo, ele fala: combati o bom combate, né? Acabei a carreira e guardei a fé. Estava se aproximando o tempo da partida dele, né? Ele já estava ciente que o dia dele aqui nessa terra já estava chegando ao fim. E ele deixa ali escrito. Por que ele deixa escrito? Porque ele tinha convicção de que ele tinha combatido o bom combate. A carreira dele já estava acabando, já tinha praticamente acabado, né, terminado, mas ele tinha guardado a fé. Então nós precisamos ter essa convicção, né, que nós precisamos combater o bom combate, lutar muitas vezes contra o nosso eu, lutar muitas vezes contra a nossa própria natureza humana, lutar muitas vezes, como ele diz, que esmurrava ele mesmo, porque era uma guerra entre a carne dele e o espírito. Então nós precisamos guardar a nossa fé em Cristo Jesus, porque só espera o que é sobrenatural aquele que tem fé. Só espera, né, a promessa de vida eterna aquele que tem fé. Se nós perdermos a nossa fé, já era. Não perca a sua fé por nada. Não perca a sua fé por nada. Eu não falo somente da fé natural, não, daquilo que você espera, que você crê que vai acontecer aqui, não. Eu falo daquela fé, né, de saber que existe não somente uma coroa para nós recebermos, mas que existe também uma pátria que está sendo preparada, porque Jesus fala lá que ele iria para o Pai preparar lugar, um lugar especial para todos aqueles que o receberem como Salvador de sua vida. E nós precisamos guardar isso no nosso coração, porque muitos
no meio do processo têm negado a sua fé. Muitos têm se apostatado, porque a palavra do Senhor diz que muitos nos últimos tempos apostatarão da fé, porque não suportarão a sã doutrina, não suportarão, na verdade, as tribulações, não suportarão os processos, né, que fazem parte da nossa caminhada com o Senhor. E muitas vezes nós precisamos guardar a nossa fé, porque é algo precioso. Para alcançar a promessa da salvação, da vida eterna, nós precisamos guardar a nossa fé. Porque tem pessoas que pensam que porque já entregaram a sua vida ao Senhor, ela já está com a garantia da sua salvação. Mas nós precisamos cuidar de fé em fé, pedir ao Senhor todos os dias graças para que o Senhor nos fortaleça na presença do Senhor, guardando o nosso coração, guardando a nossa língua, guardando a nossa mente, guardando nossos pés para que a gente não se apresse em fazer alguma coisa má, guardando tudo aquilo que a gente sabe que é precioso, porque na verdade, esse não é só um conselho para a igreja que passou, mas um conselho para todos nós que estamos aqui pelejando, né? Nos esforçando para receber a coroa da vida, a coroa eterna, nos esforçando para entrar em um local, em um lugar, uma mansão celestial, o que diz a palavra do Senhor, a nova Jerusalém, onde a palavra do Senhor diz que lá não haverá nem dor, nem sofrimento, nem lágrimas. Então a nossa carreira tem que ser para isso. Nós precisamos estar atentos, porque por causa das muitas distrações, muitas vezes nós deixamos de guardar aquilo que é precioso, por causa de muitas coisas que têm acontecido, nós deixamos de cuidar daquilo que nós precisamos cuidar para permanecer fiel até o fim. Então essa mensagem que eu deixo para o teu coração, que você guarde o que você tem de precioso. Não deixe que ninguém tome a sua herança. Não deixe que nada nesse mundo roube a sua coroa. Porque a Bíblia fala que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. E ele é oportunista. Fica esperando uma oportunidade de nós vacilarmos para tentar roubar aquilo que nos é direito por herança. E assim eu deixo essa palavra para nossa meditação. Que Deus te abençoe e até a próxima.